Ditos e feitos memoráveis de Sócrates. Os pensadores, Sócrates, Nova Cultural. Canal Le Conde. Ditos e feitos memoráveis de Sócrates por Xenofonte. Tradução de Líbero Rangel de Andrade. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, os links estão no descritivo, assim como é possível comprar livros que estão na lista da Amazon que chegam até mim para que possam ser gravados. Caso haja algum livro que você queira que eu leia e ele não esteja na lista, peça que eu o incluo caso seja pertinente. E assim você o compra, ele chega até mim e nós podemos ouvi-lo, não é mesmo? A todos, muito obrigada pela presença. Curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, gerem engajamento, isso também ajuda na ampliação desse conhecimento e na ampliação do meu trabalho, consequentemente. Muito obrigada pela presença. Livro 2º, capítulo 1º. Antolhava-se-me, ademais, que com semelhantes discursos Sócrates afazia a seus discípulos a abstinência em face da boa carne, do vinho, da lubricidade, do sono e a resistência ao frio, ao calor, à fadiga. Sabedor de que um deles se entregava a rédeas soltas a todos esses excessos, dize-me, Aristipo, interpelou-o, se te cometessem a educação de 2 jovens, um para se tornar apto a governar, outro para ser simples cidadão, como formarias um e outro? Queres que comecemos nosso exame pela alimentação, isto é, pelos primeiros elementos? Naturalmente, respondeu Aristipo, porquanto a alimentação me parece ser o princípio da educação. Sem alimento, impossível viver. Provavelmente, então, à hora das refeições, ambos pediriam de comer. Não resta a menor dúvida. Qual habituaríamos, pois, a ocupar-se de um negócio urgente antes de satisfazer o apetite, hein? Por Júpiter, o destinado a governar, a fim de que os negócios do Estado não se paralisassem durante sua gestão. E quando quisessem beber, não seria ainda esse que acostumaríamos a resistir à sede? Seguramente. E se fosse preciso vencer o sono, ser capaz de deitar tarde, levantar cedo e velar, a qual dos 2 o ensinaríamos? Ainda ao mesmo. Pois bem, a quem ensinaríamos a abster-se dos prazeres do amor, para que não o impedissem de agir no momento necessário? Sempre ao mesmo. Qual a faríamos a não fugir do trabalho, mas enfrentá-lo com gosto? O educado para governar, evidentemente. Ora, vejamos. Se há uma ciência que ensine a triunfar dos adversários, a quem conviria ensiná-la? Por Júpiter, ao que se destinasse a mandar, porque sem tal ciência de nada lhe valeriam as outras. Não te parece, então, que um homem assim educado estaria muito menos exposto a se deixar prender pelos inimigos do que estão os animais? Efetivamente, uns, engodados pela gulodice, atraídos, a despeito de sua desconfiança, pelo desejo e pelo sebo, lançam-se sobre a isca e são presos. Outros encontram armadilhas na água onde vão beber. De fato, conveio Aristipo. Outros, vítimas de seu calor amoroso, como as codornizes e as perdizes, aliciados à voz da fêmea, pelo desejo e a esperança do prazer, perdem e caem nos laços. Ainda é verdade. Não te parece uma vergonha rebaixar-se o homem à condição dos mais estúpidos animais? Por exemplo, os adúlteros, que penetram em aposentos fechados, muito embora saibam expor-se o delinquente à ameaça da lei, a embarrancar-se em uma armadilha, a ver-se cobrir de infâmia,
A despeito destes males e deste opróbrio reservado ao adultério, a despeito de todos os meios porque podem mitigar sem riscos seus apetites amorosos, atiram-se cabeça baixa ao perigo. Não é proceder como verdadeiro doido? Assim penso, de vez que a maior parte das ocupações obrigatórias do homem se exercem ao ar livre, como a guerra, a agricultura e outras igualmente importantes. Não achas demarcada a negligência ou não se endurecerem muitos homens contra o frio e o calor? Certamente. Quer dizer que quem queira mandar deve fazer-se a suportar sem pena um e outro? Indubitavelmente. Então, se alinhamos entre os homens capazes para mandar os que sofrem com constância todas essas incomodidades, não devemos classificar as pessoas incapazes de fazê-lo entre as inaptas para o mando? De acordo. Pois bem, já que conheces o lugar que merece cada uma dessas duas classes de homens, já examinaste em qual delas te colocarias? Quanto a mim, disse Aristipo, estou longe de formar entre os que aspiram ao mando. Quando já é tão penoso provermos as nossas próprias necessidades, parece-me redonda insensatez o não nos contentarmos com isso e ainda nos impormos o fardo de prover as de nossos concidadãos. Recusar-se a si mesmo tantas coisas que se desejam e pôr-se à cabeça do Estado para depois ser chamado à barra do tribunal por não se fazer tudo o que quer a cidade, não é cúmulo da loucura? Porque, ao cabo de tudo, pretendem a cidade servir-se de seus governantes como eu de meus escravos. Quero que meus escravos me preparem com abundância tudo o que me é necessário, mas que em nada toquem. Acham as cidades deverem os governantes procurar-lhes toda sorte de bens, de que eles próprios se absterão. Aqueles, pois, que querem dar-se a um mundo de serviços e oferecê-los aos outros, formá-los-ei, como dissemos, e os alinharei entre as pessoas aptas a mandar. Quanto a mim, formo com aqueles cujo desejo é levar a vida mais doce e agradável. Então, Sócrates, queres, pois, examinemos quem leva a vida mais agradável? Governantes ou governados? Com todo gosto, respondeu Aristipo. Primeiramente, entre os povos que conhecemos na Ásia, os persas mandam, os sírios, frígios e lídios obedecem. Na Europa mandam os citas, os meotos lhes estão sujeitos. Na Líbia governam os cartagineses, os líbios são governados. Desses povos, quais julgas vivam mais agradavelmente? E dentre os gregos, entre os quais te encontras, quais parecem levar vida mais agradável, hein? Os que mandam ou os que obedecem? Mas tampouco entendo reduzir-me à escravidão, disse Aristipo. Parece-me existir um caminho intermédio, que forcejo por trilhar, entre o poder e a servidão, que é a liberdade, que mais seguramente conduz à felicidade. Muito bem, disse Sócrates. Se esse caminho que não passa entre o poder e a servidão tampouco passasse através dos homens, talvez tivesse algum valor o que dizes. Mas se, vivendo entre os homens, não quiseres nem mandar nem obedecer, nem servir de bom grado os que mandam, penso não ignorares que os mais fortes sabem fazer gemerem os mais fracos, seja em massa, seja um a um, e escravizá-los. Não vês os que colhem as searas que outros semearam, cortam as árvores que outros plantaram, infligem toda espécie de violência aos fracos e aos que se recusam servir, que até fazê-los preferir a escravidão à luta com mais fortes? E entre os particulares, não sabes que os corajosos e os fortes avassalam a seu proveito os poltrões e os impotentes?
Para não passar por isso, não me fixo em nenhuma cidade, mas em toda parte sou estrangeiro. Então, Sócrates, propões-me certo um artifício maravilhoso, porque desde que Cínis, Cirão e Procusto morreram, os forasteiros não são maltratados por ninguém. Mas hoje os governantes dão leis à sua pátria para se porem ao abrigo da injustiça. Criam, além do que se chamam os laços naturais, amigos que lhes servem de auxiliares. Cintam as cidades de muralhas, reúnem exércitos para repelir as agressões injustas e até cuidam de alianças no exterior. Não obstante, nem todas estas precauções os preservam do insulto. E tu, que nada disso tens, que passas quase todo o tempo nos longos caminhos onde se comete o maior número de assaltos, tu, que em qualquer cidade a que chegues és mais pequeno que o último dos cidadãos, tu, que enfim te encontras numa situação em que mais que em outra qualquer a gente está exposto à injustiça, imaginas a ela subtrair-te graças à tua qualidade de forasteiros? Será porque as cidades te asseguram publicamente o direito de entrar e sair que acalentas essa confiança? Ou crês que a nenhum senhor seria útil um escravo de tua espécie? Quem quereria, com efeito, ter em casa um homem que nada quer fazer e se compraz com a vida mais suntuosa? Vejamos, a propósito, como procedem os senhores em relação a tais servidores, hein? Não lhes corrigem a gulodice pela fome? Não os impedem de furtar, pondo sob chave tudo o que poderiam surrupiar? De fugir, carregando-os de cadeias? A preguiça não a reduzem ao trabalho às chicotadas? Que fazes tu mesmo quando percebes ter um doméstico dessa laia, hein? Inflijo-lhe todas as correções até constrangê-lo a servir-me. Mas, Sócrates, os que são educados para o ofício de rei, que pareces considerar a felicidade, em que diferem dos que padecem por necessidade, se voluntariamente se condenam a suportar a fome, a sede, o frio, as vigílias e outras fadigas? Por mim não vejo que diferença há entre ter eu a pele rasgada por um vergalho a bem ou a mal de meu grado, e que meu corpo, queira-o ou não, padeça toda espécie de violências. Não é ser, além de louco, fazer voluntariamente cabeça baixa a estes sofrimentos? Com que então, Aristipo, não vês esta diferença entre os males voluntários e os que não o são, que aquele que consente em passar fome desde que o queira pode comer, que quem se condena à sede desde que o queira pode beber, e assim para o mais que segue, de passo que o homem que padece por necessidade poderá ele, quando o quiser, cessar de sofrer? Demais, quem sofre voluntariamente se consola de seus males com uma doce esperança, como vemos os caçadores suportarem bizarramente as fadigas pela esperança de uma captura. Semelhante recompensa é bem pouca coisa para as suas penas. Mas os que trabalham para ter bons amigos ou para triunfar dos inimigos, para robustecer o corpo e a alma e assim bem gerir sua casa, fazer bem aos amigos, prestar serviço à pátria, como não crer que, com tais alvos diante dos olhos, suportem com prazer todas as fadigas e vivam felizes, contentes de si próprios, louvados e invejados dos outros homens? Né? E mais, os hábitos da indolência e prazeres fáceis não podem, no dizer dos ginastas, dar boa compleição ao corpo, nem fazer penetrar no espírito nenhum conhecimento apreciável. Ao invés, os exercícios que querem constância nos conduzem à prática de belas e boas ações, como dizem os grandes homens. Disse Algures Hesíodo, o vício é sedutor e fácil, seu caminho llano e breve. Antes da virtude, porém, colocaram os deuses o suor, e a vereda que leva ao cimo é áspera, fragosa e árdua. Ganhando-se o alto, todavia, aplana-se o caminho. O mesmo testemunho presta Epicarmo neste verso.
A felicidade é um bem que nos vendem os deuses. Diz ainda Alhures: malvado, foge à indolência ou teme a dor? As mesmas ideias exprime o sábio pródigo sobre a virtude em sua obra sobre Hércules, de que fez diversas leituras públicas. Eis o que me lembra mais ou menos o que diz. Conta que Hércules apenas dobrara a infância, nessa idade em que os jovens, já senhores de si, deixam ver se entrarão na vida pelo caminho da virtude ou do vício, retirou-se para a solidão e sentiu-se incerto quanto havia a escolher. Duas mulheres de avantajada estatura apresentaram-se-lhe ao olhar, uma decente e nobre, o corpo ornado de sua natural pureza, os olhos grávidos de pudor, o exterior modesto, as vestes brancas. A outra toda nediez e moleza, a pele caiada a fim de aparentar cores mais brancas e mais vermelhas, procurando na postura parecer mais esbelta do que naturalmente o era, os olhos escancelados, um adereço estudado para realçar seus encantos, mirando-se sem cessar, observando, se a contemplavam e a todo momento voltando a cabeça para admirar a própria sombra. Aproximando-se de Hércules, enquanto a primeira conservava o mesmo andar, a segunda, querendo antecedê-la, correu para o jovem herói e disse-lhe: vejo-te, Hércules, incerto do caminho a seguir na vida. Se me quiseres tomar por amiga, conduzir-te-ei pela estrada mais agradável e fácil. Provarás todos os prazeres e viverás livre de pena. Primeiro, não te ocuparás de guerras nem negócios, mas não cessarás de examinar que iguarias e que bebidas melhor te sabem ao paladar. Os objetos que possam deleitar-te os olhos e os ouvidos, acariciar-te o olfato ou o tato. Que afeição terá mais encantos para ti? Como dormirás mais docemente? Como poderás procurar todos estes prazeres com o menor esforço? Se receias, venha a faltar-te o necessário para te dar estas doçuras, não temas que eu te obrigue a trabalhar e a penar de corpo e espírito para os adquirires. Aproveitarás do trabalho alheio e não te absterás do que quer que possa proporcionar-te ganho, porque dou aos que me seguem a faculdade de que em toda parte possam obter vantagens. Hércules, após ouvir estas palavras, indagou-lhe: mulher, qual é o teu nome? Meus amigos chamam-me a felicidade, e meus inimigos, para dar-me nome odioso, chamam-me a perversidade. Aí a outra mulher, adiantando-se, disse-lhe: eu também venho a ti, Hércules. Conheço os que te deram a luz, e desde tua infância penetrei-te o caráter. Assim espero que, se tomares o caminho que traz a mim, serás um dia autor ilustre de belos e gloriosos feitos, e eu própria me verei mais honrada e considerada dos homens virtuosos. Não te iludirei com promessas de prazeres. Expor-te-ei o que existe com verdade, e tal qual o dispuseram os deuses. Do que há realmente honesto e belo, nada concedem os deuses aos homens sem sacrifício e diligência. Queres que os deuses te sejam propícios? Preteia-os. Ambicionas a estima de teus amigos? Beneficia-os. Desejas que uma nação te honre? Serve-a. Queres que a Grécia inteira admire teu valor? Procura ser-lhe útil. Desejas que a terra te prodigalize seus frutos? Cultiva-a. Preferes enriquecer com rebanhos? Apacenta-os. Aspiras a fazer-te grande pela guerra?
Queres tornar livres teus amigos e triunfar de teus inimigos? Aprende a arte da guerra com aqueles que a conhecem. Exercita-te em pôr-lhes em prática as lições. Desejas adquirir força física? Habitua o corpo ao império da inteligência e tempera-o no trabalho e no suor. Aí a perversidade retomando no dizer de Pródico: compreendes, Hércules, quão penoso e longo é o caminho da felicidade que te propõe essa mulher? Enquanto é por essa estrada fácil e breve que te conduzirei à aventura. Então a virtude: mísera, que bens possuis, hã? Que prazeres pode conhecer tu que nada queres fazer para comprá-los? Sequer deixas nascer o desejo. Farta de tudo antes de ter desejado coisa alguma, comes antes da fome, bebes antes da sede. Para comer com prazer, vives à caça de cozinheiros. Para beber com prazer, procuras beber vinhos caríssimos, e no verão corres a toda parte em busca de neve. Para dormir agradavelmente, procuras cobertas macias e leitos flexíveis. Porque não é o cansaço, e sim a ociosidade que te faz desejar o sono. No amor, provocas a necessidade antes de senti-la. Usas de 1000 artifícios e te serves tanto de homens como de mulheres. Assim é, em verdade, que forma teus amigos. Assim é, em verdade, que formas teus amigos. À noite os degradas e de dia os adormeces durante os instantes mais preciosos. Imortal, foste rechaçada pelos deuses, e os homens de bem te desprezam. Nunca te acariciou os ouvidos o mais adulador dos sons, ou de um louvor. Nem jamais contemplaste uma boa ação praticada por ti. Quem daria a fé a tuas palavras? Quem te socorreria na precisão? Qual o homem de bom senso que ousaria misturar-se a teu bulhento cortejo? Os que te seguem, se jovens, são impotentes de corpo. Velhos, têm a alma embrutecida. Nédios na juventude e por falta da ociosidade emagrecem ao peso de trabalhosa velhice. Envergonhados do que fizeram, atormentados do que têm de fazer, borboletearam na primavera da vida de prazer em prazer e diferiram as penas para o outono da existência. Eu, ao contrário, estou com os deuses. Estou com os homens de bem. Entre os deuses, como entre os mortais, nenhuma bela ação se faz sem mim. Mas que ninguém recebo eu dos homens e dos deuses legítimas honras, companheira querida que sou do trabalho do artesão, guardiã fiel da casa do Senhor, protetora benévola do servidor, gentil associada nos trabalhos da paz, aliada constante nas labutas da guerra, intermediária devotada da amizade. Meus amigos saboreiam com prazer e sem confeição alimentos e bebidas, porque esperam o desejo para comer e beber. O sono lhes é mais agradável que aos ociosos. Interrompem-no sem pesar e não lhe sacrificam seus negócios. Jovens sentem-se felizes dos elogios dos anciãos. Velhos recebem ditosos os respeitos da juventude. Recordam com deleite as ações pretéritas e realizam prazerosos o que lhes resta fazer. Por virtude minha, são amados dos deuses, caros aos amigos, honrados da pátria. Ao soar a hora fatal, não dormem em ouvido sem honra, mas sua memória esplende celebrada de evo em evo.
Aí está Hércules, filho de pais virtuosos, como, trabalhando, podes alcançar a suma felicidade. Eis mais ou menos como narra Pródico a lição dada a Hércules pela virtude, conquanto ornasse seus pensamentos de expressões mais nobres que as por mim usadas neste momento. Reflete, Aristipo, e trabalha por gizar a conduta que observarás para o resto da existência. Capítulo 2. Tendo percebido que Lamprocles, o mais velho de seus filhos, andava às testilhas com a mãe, dize-me, filho, sabes existirem certos homens a que se chamam ingratos? Sei. Sabes também por que recebem este nome? Sim, chamam-se ingratos aqueles que receberam benefícios e que, podendo, não testemunham reconhecimento. E não sabes que se classificam os ingratos entre os homens injustos? Sei-o. Porventura te perguntaste a ti mesmo se, assim como é injusto escravizar os amigos e justo avassalar os inimigos, será injusto ser ingrato para com os amigos e justo sê-lo aos inimigos? Naturalmente. E tenho por injusto quem não se esforça por dar prova de reconhecimento a um benfeitor, seja amigo ou inimigo. Pois bem, se assim é, então a ingratidão é por injustiça. Lamprocles conveio. E não será um homem tanto mais injusto quanto mais ingrato se mostrar ao receber mais benefícios? Ainda uma vez Lamprocles concordou. Pois bem, quem mais cumulado de benefícios que os filhos o são dos pais? São os pais que os fazem transitar do nada ao ser, ao espetáculo de tantas maravilhas, à fruição de tantos bens com que nos presentearam os deuses, bens que se nos figuram tão preciosos que nosso maior temor é perdê-los. Por isso estatuíram as cidades a pena da morte contra os maiores crimes, como castigo mais tremendo para suster a injustiça. Sem dúvida não crerás ser unicamente pelos prazeres do amor que os homens procuram ter filhos, pois as ruas e as casas regurgitam de meios de se satisfazerem. Longe disso, vem nos considerar quais as mulheres que nos darão os mais belos filhos, e é a elas que nos unimos para realizar nossa esperança. Então o esposo tem de sua mão aquela que o ajuda a tornar-se pai. Acumula previamente para os futuros filhos tudo o que crê lhe seja útil na vida, fazendo a mais ampla provisão possível. A mulher recebe e carrega esse fardo que a faz pesada e lhe põe os dias em perigo. Dá ao filho parte da própria substância. Depois, ao cabo da gestação e de parto cheio de dores, cria-o e desvela-se, sem nenhuma atenção, sobre um filho que não sabe de quem lhe vem tais cuidados, que sequer pode dar a entender o de que necessita. De passo que a mãe procura adivinhar o que lhe convém, o que pode agradá-lo, e que ela fomenta dia e noite, ao preço de 1000 fadigas, e sem saber qual será a paga de seus sofrimentos. E não é só o alimento. Logo que os julgam em idade de aprender alguma coisa, comunicam-lhes os pais todos os conhecimentos úteis que possam, ou os confiam aos cuidados de alguém que creiam mais capazes de ensiná-los, não poupando despesas nem cuidados para que seus filhos se tornem os melhores possíveis. Ao que retorquiu o jovem: sim, é certo, ela fez tudo isso e até 1000 vezes mais. Porém, não há quem lhe suporte o mau humor. Volveu Sócrates. Não achas o humor selvagem de uma besta mais insuportável que de uma mãe? Ah, não. Pelo menos de uma mãe qual a minha, não.
Terá te mordido ou dado alguma patada, como sonham fazer as bestas? Mas por Júpiter, diz coisas que nem ao preço da vida se quereriam ouvir, hein? E tu, quantos dissabores insuportáveis não lhe causaste desde a infância, hein? Já com palavras, já com atos, hora de dia, hora de noite. Quantas aflições não lhe deram tuas doenças? Pelo menos nunca lhe disse, nem fiz nada de que ela tivesse de corar. Que? E ser-te-á mais penoso ouvir o que ela diz do que aos comediantes ouvir as injúrias que mutuamente se prodigalizam nas tragédias? Mas penso como não julgam que aquele que os ofende o faça por mal, nem que aquele que os ameace seriamente, facilmente suportam o que lhe dizem. E tu, que sabes muito bem que tua mãe, diga-te o que disser, não o diz por mal, mas queria ver-te feliz, como ninguém. Tu, então te irritas contra ela? Pensas então seja tua mãe para ti uma inimiga? Claro que não. Aí, Sócrates, então esta mãe que te ama, que quando enfermas te dispensa todos os cuidados para volver-te à saúde, que se desvela para que nada te falte, que pede aos deuses te prodigalizem seus benefícios e cumpre os votos que por ti fez, queixas-te de seu mau humor. Quero crer que, se não suportas semelhante mãe, o próprio bem te é insuportável. Mas dize-me, achas que se deva ter atenções para com todos ou não procurar comprazer a ninguém obedecer, nem a um estratego, nem a não importa que magistrado? E por Júpiter, há que obedecer. Pois bem, sem dúvida, quererás agradar teu vizinho, para que, em caso de necessidade, te acenda o fogo, não? Te faça bons ofícios em caso de acidente, acuda de bom grado em teu socorro. Sim, está visto. E será indiferente termos por inimigos ou amigos um companheiro de viagem, de navegação ou qualquer que seja? Ou achas que nos devamos dar ao trabalho de ganhar-lhe as graças? Será indiferente termos por amigo ou inimigo um companheiro de viagem, de navegação ou qualquer que seja? Ou achas que nos devemos dar ao trabalho de ganhar-lhe as graças? Creio que sim, claro que sim. Horas, então estás pronto a ter atenções para com todos esses estranhos e não crês devê-las à tua mãe, que te quer mais que a ninguém? Ignoras que o Estado faz vista grossa a todas as outras ingratidões, não as persegue e deixa impunes os obrigados mal agradecidos, porém castiga aquele que não respeita os pais, o degrada e exclui das magistraturas, persuadido de que semelhante indivíduo jamais seria capaz de oferecer com santidade os sacrifícios públicos, nem praticar boa e honrada ação? E por Júpiter, se um cidadão não honrou o túmulo dos pais mortos, pede-lhe contas o Estado nos inquéritos abertos sobre os futuros magistrados. Se, pois, és prudente, filho meu, temeroso que as deidades te olhem como ingrato e te recusem seus favores, rogar-lhes-á te perdoem as ofensas à tua mãe. Quanto aos homens, cuidarás em que, sabedores de tua falta de respeito para com teus pais, não te desprezem todos e te deixem sem amigos. Porque se suspeitassem foras ingrato para com teus pais, quem te creria capaz de reconhecer um benefício? Capítulo 3. Querefonte e Querécrates, dois irmãos, Querefonte e Querécrates, conhecidos seus, não iam lá muito um com o outro.
Tendo-o notado e topando certo dia com Querécrates, interrogou-o. Dize-me, Querécrates, acaso não serias desses homens que reputam as riquezas mais estimáveis que os irmãos? Muito embora as riquezas faleça a razão, enquanto um irmão é ser razoável, elas precisam ser defendidas, ao passo que ele pode defender-nos. Elas são em número infinito e ele único. Coisa não menos estranha é crer-se alguém esbulhado por não possuir os bens dos irmãos, quando ninguém considera dano as riquezas dos concidadãos, por não possuí-las. Prefere-se viver cercado de amigos e gozar sem temor de recursos suficientes do que viver só e fruir da insegurança as posses de todos os concidadãos. Há tanto, ao tratar-se dos irmãos, desconhece-se esta verdade. Prefere-se viver cercado de amigos e gozar sem temor de recursos suficientes do que viver só e fruir na insegurança as posses de todos os concidadãos. E, no entanto, ao tratar-se de irmãos, desconhece-se esta verdade. De outra parte, os que o podem compram escravos para ajudar-se de seus trabalhos. Buscam amigos para ter apoio. Porém, negligenciam os irmãos, como se fosse possível encontrar amigos entre patrícios, e não o fosse entre os irmãos. Sem embargo, que melhor título para a amizade que haver nascido juntos, se até os animais têm uma espécie de ternura para os que se alimentaram do mesmo leite. Quando por mais não fosse, os homens respeitam mais e mais receiam ofender aqueles que têm irmãos do que os que não os têm. Ripostou Querécrates. Certo, Sócrates. Se a desinteligência fosse pequena, seria justo suportar o irmão e dele não se afastar por motivos insignificantes, porque, como dizes, grande bem é um irmão, quando tal qual deve ser. Mas quando falta a todos os deveres, quando se mostra de todo em todo o contrário do que é de esperar, como tentar o impossível, hein? Vejamos, Querécrates. Querefonte desagrada a toda a gente como a ti, ou há pessoas a quem compraza? Precisamente por isso, Sócrates, tenho razão de odiá-lo. Sabe agradar os outros, ao passo que a mim, em vez de me ser útil, só sabe desgostar-me com atos e palavras. E não será que tal o corcel que derruba o cavaleiro inábil que tenta montá-lo refuga um irmão ao irmão sem tato que dele intenta servir-se? Como não saberia eu lidar com meu irmão, se as boas palavras se responder com boas palavras, a bons ofícios com bons ofícios? Todavia, se alguém toma assinatura contra mim, não sei dizer-lhe palavra de agrado, nem prestar-lhe um benefício, e sequer o tento. Ao que respondeu Sócrates: estranho tuas palavras, Querécrates. Se tivesses um cão, guarda fiel de teus rebanhos, que festejasse teus pastores, mas rosnasse a tua aproximação, em lugar de te pôres colérico, procurarias amansá-lo com bons tratos. E teu irmão, que reconheces grande bem, desde que bem disposto para contigo, tu que campas de reto no falar e obrar, não procuras concitar-lhe a afeição? Receio, Sócrates, não ser suficientemente hábil para bem animá-lo em relação a mim. Entretanto, parece-me não haver necessidade de empregares artifícios numerosos e extraordinários. Os que conheces serão bastante para ganhar-lhe a estima. E possuirei eu, sem o saber, algum filtro para isso? Dize-me, que farias se quisesses que alguém de teu conhecimento, oferecendo um sacrifício, te convidasse para jantar? Evidentemente, começaria eu próprio por convidá-lo, quando sacrificasse. E se quisesses levar um de teus amigos a gerir teus negócios quando viajasses,
Que farias? Quando se ausentasse, seria o primeiro a encarregar-me dos seus. E que farias se quisesses dispor um estrangeiro a receber-te quando fosses à sua cidade? Obviamente, seria o primeiro a dar-lhe acolhida quando viesse a Atenas. E se quisesse que me auxiliasse a despachar os negócios para que fora à sua terra, evidentemente seria o primeiro a fazer-lhe outro tanto. E conheces todos os filtros de que dispõem os homens, e deles fazes mistério há tanto tempo. Será que querias desonrar-te, prevenindo teu irmão com bons tratos? Entretanto, olha-se como homem digno de todos os elogios, o que sabe ser o primeiro em estorvar os inimigos e servir os amigos. Julgasse eu Querefonte mais apto que tu a dar o exemplo destas boas disposições, e tê-lo-ia induzido a dar os primeiros passos para conquistar tua amizade. Tenho-te, porém, por mais capaz de encetar esta obra. Francamente, Sócrates, teus conselhos me admiram. Dizes coisas indignas de ti. Queres que eu, o mais jovem, tome a iniciativa? No entanto, entre todos os povos o contrário é que voga. Em tudo tem o mais velho o primeiro passo, seja para a ação, seja para a palavra. Que consonante uso universalmente estabelecido. Não é o mais jovem que deve ceder o caminho ao mais velho? Levantar-se se sentado, dar-lhe a honra de um leito mais macio e deixá-lo falar primeiro? Não tergiverses, meu caro. Trata de adoçar teu irmão, que pronto se renderá. Não vês como ele é nobre e generoso? As almas tacanhas compram-se com presentes. As almas generosas conquistam-se com mostras de amizade. E se apesar disso ele não se tornar melhor para comigo? Então que arriscas com isso? Se não mostras que és um espírito nobre e bom irmão enquanto ele é vil e indigno de afeto, que arriscas? Mas não creio que nada disso aconteça. Apenas se sinta provocado a esta luta, ele forcejará por vencer-te em generosidade. De efeito, ora estás como estariam as duas mãos se, feitas pelos deuses para se ajudarem reciprocamente, se esquecessem esta destinação para se atrapalharem uma à outra, ou como estariam os dois pés, pela providência feitos para trabalhar de concerto, se ao revés deste fim procurassem entravar-se mutuamente. Não seria o cúmulo da ignorância e demência mudar em detrimento nosso o que se fez para nossa utilidade? Parece-me que os deuses, em criando dois irmãos, tiveram em vista sua utilidade recíproca mais ainda que a das mãos, dos pés, dos olhos e do mais de que deram aos homens a parelha fraternal. As mãos não poderiam pegar ao mesmo tempo duas coisas distintas, mais de uma toeza, uma da outra, nem os pés separar-se um do outro, mais de uma toeza. Os próprios olhos, que se nos afiguram de alcance muito mais extenso, não podem ver simultaneamente de frente e de trás os objetos mais próximos. Porém, dois irmãos que se amem, seja qual for a distância que os separe, podem obrar de mão comum e servir-se mutuamente. Capítulo 5. Outro dia ouvi-o usar de linguagem capaz de fazer o ouvinte entrar em si mesmo e considerar qual o grau de estima que merecia de seus amigos. Sabedor de que em que um de seus discípulos abandonava um amigo na indigência, dirigiu-se a Antístenes em presença desse amigo indigno e de muitas outras pessoas.
Dize-me, Antístenes, haverá preço para os amigos como há para os escravos? Entre os escravos, um vale 2 minas, outro nem meia. Este vale 5, aquele 6. Disse até que Nícias, filho de Nicerato, pagou 1 talento pelo intendente de suas minas de prata. Vejamos, pois, se assim como existe preço para os escravos, existe para os amigos. Claro que sim, disse Antístenes. Há tal homem cuja amizade eu preferiria a 2 minas, outro por quem não daria minha meia mina, outro por quem daria até 10 minas, outro por quem daria todas as minhas riquezas e rendas. Assim sendo, bom seria que cada um examinasse a que preço deve ser estimado pelos amigos e se esforçasse por valer o mais possível, a fim de correr menos o risco de ser abandonado. A todo instante ouço dizer a um que o amigo o traiu, a outro que por uma mina se viu desprezado pelo homem que julgava amigo. À vista de tudo isso, pergunto-me a mim mesmo se, da mesma forma que se vende um mau escravo pelo preço que se encontra, não se deve pôr à venda e vender um mau amigo, desde que ofereçam mais do que vale. Vejo, porém, que nunca se vendem os bons escravos e jamais se abandonam os bons amigos. Capítulo 6. Plenos de bom senso me pareciam também os conselhos que dava acerca dos predicados que se devem procurar nos amigos, quando dizia: Dize-me, Critobolo, se precisássemos de um bom amigo, o que deveríamos considerar em primeiro lugar? Antes de tudo, não deveríamos procurar um homem que soubesse dominar o próprio ventre, o desejo da bebida, da lubricidade, do sono, da indolência? Porque aquele que obedece a todos esses pendores nada faz de útil nem a si mesmo, nem a um amigo. Por Júpiter, seria incapaz. E não achas, pois, que se deva fugir de homem escravizado por tais paixões? Assim acho. O perdulário, incapaz de bastar-se a si mesmo, sempre necessitado dos outros, que pede emprestado e não paga, que se ofende se não lhe emprestam, não te parece também amigo muito incômodo? Certamente. Deveríamos, pois, afastar-nos igualmente de tal homem, não? Sim, deveríamos. E aquele que sabe aumentar seus haveres, mas desejoso de entesourar grande riqueza e por isso mesmo difícil de tratar nos negócios, mais amigo de receber que de devolver, que dizes? Parece-me pior ainda que o anterior. E o auricedento, cuja única preocupação é escogitar meios de ganho, que achas? Acho que também deve ser evitado, pois seria inútil a um amigo. E o rixoso, pronto a criar para os amigos uma legião de inimigos? É homem de fugir, por Júpiter. E o homem que, sem ter nenhum desses defeitos, deixa que lhe façam o bem, sem lembrar-se de retribuir? Também seria inútil. Mas então, Sócrates, quem devemos procurar para amigo? Aquele, penso, que tem as qualidades contrárias, senhor dos apetites sensuais, fiel a seus juramentos, condescendente nos negócios, que não fique atrás dos que os beneficiem, pronto a servir quem o sirva. Mas como, Sócrates, nele reconhecer todas as qualidades antes de pô-lo à prova? Para julgar os estatuários, não vamos atrás de suas palavras. Fiamo-nos em quem haja executado belas estátuas, certos de que outras fará igualmente belas. Queres dizer que se um homem proceder bem com os amigos que já teve, de certo procederá da mesma forma com os que vier a ter? Sim. Um picador que eu visse montar bem alguns cavalos, crê-lo-ia capaz de com outros fazer outro tanto. Ok, seja, mas tendo um homem nos parecido digno de nossa amizade, como fazê-lo amigo? Para antes de mais nada, a mister consultarmos os deuses e ver se nos aconselham a fazê-lo nosso amigo.
Pois bem, uma vez confirmada a nossa escolha pelo consentimento dos deuses, poderás dizer-me como caçaremos nosso amigo? Por Júpiter, não será nem correndo-lhe no encalço como a lebre, nem com reclamo, como aos pássaros, nem de força como aos inimigos. A árdua tarefa seria conquistar um amigo contra sua vontade. Nem que o encadeássemos qual escravo, não lograríamos retê-lo. Semelhante tratamento criar-nos-ia antes inimigos que amigos. E como então conseguir amigos? Dizem existir certas palavras mágicas, que, sabidas e pronunciadas, fazem amigos nossos, quem quer que queiramos. Filtros cujo conhecimento serve para fazer-se amar de quem se queira. Onde aprender estas receitas? Disse-te Homero as palavras mágicas que a Ulisses disseram às sereias. Principiam mais ou menos assim. Aproxima-te, ilustre Ulisses, honra dos aqueus. Mas Sócrates, não é o canto com que as sereias retinham os outros homens e os impediam de fugir-lhes às seduções? Não. Este canto só o endereçavam aos amigos da virtude. Pareces-me dizer dever-se encantar os homens com palavras tais que não lhes pareça mofa aos louvadores que ouçam. De outra forma, ganharíamos um inimigo e seríamos repelidos se, para louvá-lo, fôssemos dizer a um homem que se saiba pequeno, feio e fraco, que é belo, grande e robusto. Mas não conheces outros amavios? Não. Ouvi dizer, porém, que Péricles conhecia muitos, que usava para fazer-se amado de seus concidadãos. E Temístocles, como fez para conquistar-lhes a amizade? Por Júpiter, não foi com feitiços, mas cumulando-os de benefícios. Sem dúvida, Sócrates, queres dizer que, se quisermos adquirir um bom amigo, devemos ser igualmente honestos de palavras e atos, então? Pensavas, pudesse homem ímprobo procurar amigos virtuosos? É que vi maus retóricos, amigos de oradores distintos, homens sem conhecimentos, militares intimamente ligados aos mais hábeis generais. Mas, voltando ao nosso propósito, conheces homens inúteis que te tenham sido capazes de granjear amigos úteis? Não é verdade. Todavia, se ao perverso é impossível travar amizade com pessoas honestas, gostaria de saber se será fácil, sendo a gente honesto, encontrar amigos entre os homens virtuosos. O que te embaraça, Critobolo, é veres muitas vezes pessoas que praticam o bem e se abstêm do mal, longe de amigos, atacarem-se umas às outras e tratarem-se mais indignamente que os últimos dos homens. E não são os particulares que assim procedem. As cidades, até as que mais amam tudo que é belo e mais abominam tudo que é vergonhoso, frequentemente estão em guerra umas com as outras. Quando penso nisso, desespero completamente de poder adquirir amigos. Vejo que os maus não podem amar-se uns aos outros. Efetivamente, como poderiam seres ingratos, negligentes, cúpidos, sem fé e sem freio, tornar-se em amigos? Os maus foram feitos antes para odiar-se mutuamente que para amar-se. De mais a mais, como tu próprio dizes, é impossível formarem os maus concerto amistoso com os bons, pois qual a amizade possível entre os que fazem o mal e os que o detestam? E se até os homens que praticam a virtude se dividem para os primeiros postos das cidades, se a mútuo ódio os arrasta à inveja, onde encontrar amigos? Em quem a benevolência e a fidelidade?
Há em tudo isso, Critobulus, diversas maneiras de encarar os fatos. Os homens têm naturalmente o sentimento da amizade. Necessitam uns dos outros, capitulam a piedade, socorrem-se mutuamente, compreendem-se e se mostram gratos. Mas têm também o sentimento da inimizade. Quando suas ideias sobre os bens e os prazeres são as mesmas, lutam por alcançá-los. Quando divididos pelas opiniões, combatem-se uns aos outros. A guerra nasce da disputa e da cólera, a malevolência dos desejos ambiciosos, o ódio da inveja. Porém, a amizade vence todos os obstáculos para unir os corações virtuosos. É que, graças à virtude, preferem os homens possuir em paz haveres moderados a tudo dominar pela guerra. Com fome ou sede, cordialmente dividem os alimentos e a bebida. Cobiçosos de um belo objeto, sabem resistir a si próprios para não afligir aqueles que devem respeitar. Não tomam das riquezas senão sua parte legítima, sem nenhuma ideia de cupidez, e demais, auxiliam-se uns aos outros. Sabem resolver suas divergências, não somente sem prejudicar-se, mas ainda com mútua vantagem, e impedir a cólera de ir até o rompimento. Enfim, repartindo suas riquezas com os amigos e olhando os bens dos outros como os seus próprios, dirimem todo pretexto de inveja. Não é, pois, natural que, galgando os cargos do Estado, longe de se prejudicarem, se sirvam mutuamente os homens virtuosos? Os que desejam as honras e a autoridade em sua pátria, a fim de pilhar livremente os fundos públicos, violentar os cidadãos e viver na indolência, são corações injustos, perversos, incapazes de qualquer afeição. Mas o homem que busca as dignidades para pôr-se ao abrigo de toda injustiça e prestar legítimo apoio aos amigos, que, feito magistrado, se esforça por ser útil à pátria, então este homem será incapaz de entender-se com outro cidadão virtuoso como ele? Cercado de homens virtuosos, ser-lhe-á menos fácil servir aos amigos? Apoiado pelos cidadãos honestos, será menos poderoso para fazer bem à pátria? Evidente é que, se nos combates gímnicos fosse permitido aos mais fortes reunir-se contra os mais fracos, sairiam vencedores em todas as lutas e obteriam todos os prêmios. Ora, isso não se permite. Mas se nas lutas políticas em que os virtuosos levam a palma não se impede um cidadão de unir seus esforços aos de outro para o bem da pátria, como não ser vantajoso, quando se tem parte no governo, cercar-se de excelentes amigos e em tudo tê-los antes por associados e colaboradores que por antagonistas? Não menos evidente é que, se há lutas, há mister aliados, e tantos mais quanto se tenha de combater contra homens de mérito e virtude. Ora, necessário é fazer bem aos que queiram tornar-se nossos aliados, a fim de dar-lhes coragem, e antes beneficiar poucos homens virtuosos que um exército de maus, desde que os maus saem muito mais caros que as pessoas de bem. Fica tranquilo, Critobulus. Procura fazer-te bom, hã? E uma vez bom, põe-te à caça dos corações virtuosos. Quem sabe possa eu auxiliar-te um pouco nessa perseguição, sendo como sou um coração aberto ao amor. Não imaginas, quando cobiço a amizade de alguém, como me empenho em inspirar-lhe a mesma afeição que por ele sinto, em fazê-lo comungar comigo em meu desejo, em fazê-lo amar aqueles que amo. Sei que quando desejares travar alguma relação, também terás necessidade dessa ciência. Não me ocultes, pois, os que queiras ter por amigos. A diligência com que procuro agradar quem me agrada, deu-me, creio, certa experiência da caça dos homens. É a Sócrates, ciência que há muito tempo anseio por conhecer,
sobretudo se me servir igualmente em relação às pessoas belas de alma e às belas de corpo. Mas, Critobulo, minha ciência não vai a ponto de bastar entender a mão para cativar a beleza. Hein? Estou persuadido que os homens fugiam Sila porque usava de força, ao passo que as sereias, jamais lançando mão de violência, encantavam toda a gente, detinham, disse, e seduziam quem quer que as ouvisse. Pois bem, não usarei de coação com ninguém. Se, pois, tens algo a dizer-me sobre como conquistar amigos, então fala. Jamais porás boca contra boca. Hein? Tranquiliza-te, Sócrates. Não mais comprimirei os lábios aos lábios de ninguém, a menos que belo. Este logo de saída, Critobulo, fazendo o contrário do que se deve. Os que são belos não suportam de bom grado essas liberdades. Conquanto os tolerem os feios, convencidos de que os acham belos de alma. Pois bem, ok. Meus beijos, endereçando-se aos que são belos, só elegerão os que forem bons. Tranquiliza-te, pois, e dize-me a arte de caçar amigos, vamos. Quando quiseres ligar-te a alguém, permitirás que eu te denuncie a ele, que lhe diga que o admiras e desejarias ser seu amigo. Denuncia-me. Sei que ninguém aborrece o louvor. E se, além disso, recusar-te de atenta tua admiração, estares benevolamente disposto para com ele, não crerás que te calunie? De forma alguma, pois eu mesmo sinto inclinação para quem me pareça senti-la em relação a mim. Então poderei dizer tudo isso àqueles cuja amizade ambicionares. E se me autorizares a dizer ainda, seres zelosos de teus amigos, que tua maior felicidade é tê-los virtuosos, que te ufanas de suas boas ações como se fossem tuas, que te regozijas de sua prosperidade como da tua própria, que a nenhum sacrifício te poupas para assegurar-lhes o bem, que tens por máxima consistir a virtude em vencer os amigos em benefícios e os inimigos em ultrajes. Creio muito poder auxiliar-te na caça aos bons amigos. Por que, então, falar-me assim, como se não pudesses dizer de mim tudo o que dizes? Ah, não, por Júpiter, não o posso, pois ouvi dizer um dia a Aspásia que as boas casamenteiras, não falando senão verdade, são felizes no casar os homens, ao passo que de nada serviriam louvores descabidos, pois os esposos enganados se detestam mutuamente e maldizem quem os uniu. Ora, estou convencido que tinha razão, e creio não poder, ao falar de ti, presentear-te com encômios imerecidos. Quer dizer, Sócrates, que se eu os merecer, assaz me queres para ajudar-me a encontrar amigos, mas que do contrário nada imaginarias, nada dirias em meu interesse? Pensas então, Critobulo, que melhor te serviria fazendo-te elogios insinceros que instando-te a trabalhar por ser homem de bem? Se isso não te é evidente, julga-o pelo que te vou dizer. Suponhamos vai eu fazer de ti um falso elogio a um piloto de quem deseje ver-te amigo. Lhe diga seres bom timoneiro, e que, confiante em mim, esse piloto entregue seus navios em tuas mãos, que jamais governaram um leme. Terias alguma esperança de não perder-te ao mesmo tempo que o navio? Se da mesma forma, por força de mentiras, persuadisse coletivamente toda a cidade a entregar-se a ti como a bom general, sábio jurisconsulto, hábil político,
A que males, pensas, não te exporias a ti e ao Estado? Se enfim convencesse insuladamente alguns cidadãos a te confiarem a gestão de seus bens, após haver-lhes dito falsamente seres administrador econômico e zeloso, uma vez posto à prova, não te patentearias a um tempo desastrado e ridículo? Pois bem, Critobulo, tudo fazer por selo, eis o caminho mais curto, mais seguro, mais digno, se queres ter fama de probo. Tudo o que os homens chamam virtude, convencer-te-á a reflexão, aumenta pelo estudo e exercício. Tudo o que os homens chamam virtude, convencer-te-á a reflexão, aumenta pelo estudo e exercício. De minha parte, Critobulo, penso ser por este lado que a mister dirigir nossa caçada. Se és de outra opinião, dize-mo. E respondeu Critobulo: curaria Sócrates de fazer-te qualquer objeção. Nada diria bem, nem verdadeiro. Capítulo 7. Quando por ignorância seus amigos se encontravam em apuros, procurava desempeçá-los por meio de conselhos. Quando por pobreza, ensinava-os a auxiliarem-se mutuamente. Referirei bem também o que deles sei a tal propósito. Vendo um dia Aristarco imerso em tristeza, pareces-me, Aristarco, ter qualquer coisa que te pesa. É preciso repartir o fardo com os amigos, hein? Quem sabe possamos aliviar-te. Palavra de honra, Sócrates. Estou em maus lençóis. Desde que a cidade se insurgiu e inúmeros cidadãos se retiraram para o Pireu, minhas irmãs, sobrinhas, primas, abandonadas, refugiaram-se em minha casa, de modo que somos 14 pessoas de condição livre. Nada retiramos da terra, em poder dos inimigos, nem de nossas casas, pois a cidade está quase toda deserta. Ninguém compra móveis, não há quem empreste dinheiro. Será mais fácil achar dinheiro na rua que alguém que o forneça. É muito triste, Sócrates, ver em torno de si os parentes na miséria. Impossível, em semelhantes circunstâncias, sustentar tanta gente. Como é que Ceramão, também com um mundo de gente para manter, não só encontra o bastante para si e os seus, como ainda põe dinheiro de lado e enriquece, de passo que tu, tendo muitas pessoas que sustentar, temes que morram todos à falta do necessário. Caramba, eles mantêm escravos. Eu, pessoas livres. Quem reputas mais dignas de estima? As pessoas livres que tens em casa ou os escravos de Ceramão? É claro que as pessoas livres que tenho em casa. Então é uma vergonha viver Ceramão na abundância com homens de Cacará, enquanto tu, com pessoas muito mais dignas de estima, estejas na miséria? Não, por Júpiter, pois ele alimenta artesãos, e eu, pessoas de educação liberal. Artesãos não são os que aprenderam a fazer alguma coisa útil? Sim, sem dúvida. A farinha não é coisa útil? Certamente. E o pão? Também. E as roupas de homens e mulheres, as túnicas, as clâmides, as exômides? Tudo isso é muito útil. E nada disso saberão fazer as pessoas que têm em casa? Pelo contrário, presumo. Então não sabes que exercendo uma destas indústrias, fabricando farinha Nausícides, não só se sustenta a si e aos seus escravos, como ainda dá de comer a grande cópia de porcos e bois, além de amealhar boas economias com que a miúdo provê as prestanças públicas? E fazendo pão sustenta Círebo toda a sua casa e vive à larga? Deméias de Cólito fazendo clâmides, Menão clâmides, a maior parte dos megarinos, exômides, com que obtém com o que viver. Convenho,
mas todos eles compram escravos bárbaros que jungem ao trabalho a sua discrição, ao passo que eu trato com pessoas livres, minhas parentas. E o quê? Por serem livres e parentas tuas, achas que nada devam fazer senão comer e dormir? Julgas tenham melhor existência as outras pessoas livres que vivem em semelhante ociosidade? Serão mais felizes que as que se ocupam das coisas úteis que sabem? Pensas que a preguiça e a ociosidade ajudem os homens a aprenderem o que precisam saber? A recordar-se do que aprenderam? A dar ao corpo saúde e vigor? A adquirir e conservar tudo o que à vida é necessário? Ao passo que de nada valham o trabalho e o exercício? Aprenderam tuas parentas o que dizes saberem como coisas inúteis à vida e de que não teriam o que fazer? Ou, pelo contrário, para delas ocupar-se um dia e auferir proveitos? Quais os homens mais sábios? Os que modorram na ociosidade ou os que se ocupam das coisas úteis, hein? Quais os mais justos? Os que trabalham ou os que, sem nada fazerem, sonham com os meios de subsistir? Neste momento, estou certo, não podes amar tuas parentas, nem elas a ti. Tu, porque as olhas como peso, elas porque veem que te pesam. É de recear que a frieza se converta em ódio e se entibie o reconhecimento do passado. Porém, se lhes impuseres uma tarefa, tu as amarás, vendo que te são úteis, e elas te amarão por sua vez, percebendo que te contentam. Mais agradável vos será a lembrança do passado, subirá de ponto vosso reconhecimento, e assim vos tornareis melhores amigos e melhores parentes. Se se tratasse de ação vergonhosa para elas, antes a morte. Mas ao que dizes, tuas parentas possuem talentos honrosíssimos, os que melhor convém à mulher. Ora, o que se sabe faz-se com facilidade, prontidão e prazer. Não hesites, pois, em propor-lhes partido, que te será tão vantajoso quanto a elas, e que sem dúvida aceitarão prazerosas. Em nome dos deuses, Sócrates, teu conselho parece-me excelente. Não ousava pedir emprestado, sabendo que após gastar o que recebesse não teria com que restituir. E agora, para começar os trabalhos, creio poder decidir-me a fazê-lo. Dito e feito. Procuraram-se fundos, comprou-se lã. As mulheres jantavam trabalhando, ceavam após o trabalho, e a alegria sucederá à tristeza. Em vez de se olharem à esconsa, viam-se com prazer. Elas amavam Aristarco como protetor. Aristarco queria-lhes por seus serviços. Por fim, este veio contar alegremente a aventura a Sócrates, dizendo-lhe que suas parentas o censuravam por ser o único da casa que comia sem fazer nada. E por que não lhes conta a fábula do cão, hein? É fama que, no tempo em que os animais falavam, disse a ovelha para o dono: estranho que a nós que te fornecemos lã, cordeiros, queijo, nada nos dês que não sejamos obrigadas a arrancar a terra, ao passo que com teu cão, que nada te dá, com ele repartes teu próprio alimento. Retrucou-lhe o cão que a ouvia. Por Júpiter, ele tem razão, pois sou eu que vos guardo e impeço de serdes roubadas dos homens ou arrebatadas dos lobos. Não velasse eu por vós, e o medo de morrer não vos deixaria pastar. Acrescenta-se aí, consentiram as ovelhas, lhes fosse o cão preferido. Vai, pois, dizer também às tuas parentas que as guardas e vigiais, qual o cão da fábula, e que graças a ti de ninguém são insultadas e podem trabalhar jocundas e em segurança. Capítulo 8.
Um dia, após longa separação, topou com outro velho camarada. De onde vens, Eutério? Ao fim da guerra, Sócrates. Regressei de uma viagem e agora eis-me aqui. Perdi o que possuía ao de lá das fronteiras. Nada me deixou meu pai na Ática e hoje, de volta, vejo-me forçado a trabalhar para viver. Antes isso que pedir a quem quer que seja, tanto mais que nada tenho para dar em penhor. E quanto tempo calculas poder trabalhar pelo pão de cada dia? Não muito. Está se vendo, não? Entretanto, velho, é evidente que terás despesas, e ninguém quererá pagar-te por teus serviços manuais. Sim, dizes a verdade. Então não seria melhor te ocupares desde já de trabalhos que possam sustentar-te na velhice? Dirigires-te a alguém que possua grandes propriedades e precise de quem as administre, feitore os trabalhos, o ajude a fazer entrar as colheitas, a conservar seu patrimônio, prestando-lhe serviço por serviço? Seria duro, Sócrates, suportar a escravidão. Sem embargo, nem por isso os que governam as cidades e dirigem os negócios públicos são considerados mais escravos que os outros homens. Pelo contrário, são tidos por mais livres. Afinal, Sócrates, de forma alguma quero expor-me a censuras. Certo, Eutério. Não é fácil encontrar trabalho que não exponha a reproches. O que quer que se empreenda, é difícil não incorrer em faltas. E ainda que não se cometam, raro é não encontrar juízes ineptos. E muito me admira que no que dizes hoje fazer, fosse fácil pôr-se a forro de exprobrações. Importa-te, pois, evitar os indivíduos biliosos e procurar os de espírito bem formado. Encarregares-te de quanto puderes fazer, não te meteres no que não souberes e executares o melhor possível e de boa vontade tudo o que empreenderes. Creio que assim procedendo, muito pouco te exporás a censuras. Te aperceberás contra a miséria e deliciarás tranquilo, folgado e galhardo o sol pôr da existência. Capítulo 9. Certo dia, eu presente, ouvi Críton queixar-se ser a vida difícil em Atenas para quem quisesse ocupar-se tranquilamente de seus negócios. Diariamente intentam-me processos. Não que eu atente contra os direitos de ninguém, mas por imaginarem que prefira dar dinheiro a ver-me metido em querelas. Replicou Sócrates. Dize-me, Críton, alimentas cães para que afastem os lobos de tuas ovelhas? Certamente, e acho-o prudente. E não consentirias então em manter também um homem que quisesse e pudesse conservar à distância os que procurarem prejudicar-te? De boa vontade, se não temesse que ele próprio se voltasse contra mim. Então não vês ser mais agradável e vantajoso servir um homem como tu que dele fazer-se inimigo? Sabes que aqui não faltam homens ambiciosos de tua amizade. Em seguida a esta conversa, encontraram Arquidemo, cidadão capaz, mas pobre. Longe de ser um aproveitador, amava o bem e possuía a alma demasiadamente sobranceira para deixar-se corromper pelo dinheiro dos sicofantas. Desde logo, sempre que Críton recebia trigo, azeite, vinho, lã ou qualquer provisão das coisas necessárias que fornece o campo, dava parte a Arquidemo. Quando oferecia um sacrifício, convidava-o e não o esquecia em nenhuma destas ocasiões. Arquidemo, que via na casa de Críton um refúgio seguro, a ele prendeu-se inteiramente. Bem depressa descobriu serem os sicofantas que perseguiam Críton indivíduos cobertos de crimes e terem numerosos inimigos. Citou um em juízo perante o povo para que fosse condenado a castigo corporal ou multa.
Consciente das próprias malfeitorias, tudo fez o acusado para desembaraçar-se de Arquidemo, porém este não o largou, enquanto o extorsor não deixou Críton em paz e não lhe deu algum dinheiro. Da mesma sorte procedeu Arquidemo em diversas circunstâncias semelhantes. Então, assim como tendo um pastor um bom cachorro, se apressam os outros em pôr-lhe perto seus rebanhos, para que fiquem sob a mesma guarda, assim pediram os amigos de Críton, os pusesse também sob a custódia de Arquidemo. Este, de bom grado, comprazia a Críton, e não só Críton, como todos os seus amigos, viviam em paz. E quando os inimigos de Arquidemo lhes probavam o ter se feito por interesse adulador de Críton, onde a vergonha, respondia Arquidemo, em entreter com homens virtuosos comércio de serviços recíprocos, fazê-los amigos e opor-se aos maus, ou em tudo fazer por prejudicar as pessoas de bem e assim atrair-lhes a inimizade, mancomunar-se ao revés com os maus, procurar-lhes a amizade e preferir seu trato ao das pessoas honestas. Desde então foi Arquidemo sempre estimado dos amigos de Críton, que de sua parte o incluiu em o número deles. E capítulo 10. Sei também que teve esta conversa com Diodoro, um de seus amigos. Dize-me, Diodoro, se um de teus escravos fugisse, procurarias reavê-lo? Por Júpiter! E por-lhe-ia os outros na pegada, anunciando uma recompensa a quem o capturasse. Se um de teus escravos caísse doente, não tratarias dele? Não chamarias médicos para salvar-lhe a vida? Sem dúvida. E se um homem de teu conhecimento, muito mais útil que teus escravos, corresse o risco de morrer à míngua, não achas seria de teu dever socorrê-lo? Ora, sabes que Hermógenes não é ingrato, que coraria de receber serviços de ti sem, por sua vez, retribuir-te. E um homem que te serviria de bom grado, com devotamento e constância, sempre pronto não só a obedecer-te às ordens, como a agir de iniciativa própria, a prevenir e prever, este homem, creio, valeria uma legião de escravos. Recomendam os bons econômos que, quando uma mercadoria preciosa está a baixo preço, se aproveite a ocasião para comprá-la. Ora, nos tempos que correm, por pouco custo podem adquirir-se bons amigos. E respondeu Diodoro: Tens razão, Sócrates. Dize a Hermógenes que venha ver-me. Não, essa é boa. Nada farei. Penso que, em vez de chamá-lo, melhor farás indo procurá-lo, que com isto ele não ganhará mais que tu próprio. Apressou-se Diodoro em ir ter com Hermógenes, e sem grande custo, houve um amigo que tinha por dever nada falar nem fazer, que não para servi-lo e comprazer-lhe.